Fala pessoal da AgroMinds, estamos de volta para mais um podcast aqui. Hoje a nossa convidada Cristiane Mancini, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Cristiane, aqui o nosso público é do agro, nosso público são produtores rurais, são engenheiros agrônomos, amantes do agronegócio que realmente querem fazer a diferença. A gente gosta de trazer aqui tudo que a gente realmente precisa no dia a dia para contribuir com o produtor, seja temas mais técnicos, temas políticos e, claro, hoje temas econômicos junto com você. A Cristiane, que é economista, tem mestrado em economia, é professora de análise de dados macro e setoriais na ESPM São Paulo, colunista da La Nación no Paraguai. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Quiser se apresentar um pouquinho mais, que com certeza vai ser um podcast muito enriquecedor aí para todo mundo do agronegócio que nos acompanha. Obrigada, Anderson, primeiramente pela abertura. Eu fico muito feliz de estar aqui, até pela representatividade do agronegócio no Brasil, pelo destaque que o Brasil detém no cenário internacional. Então, é uma grande responsabilidade e também um grande prazer estar falando com esse público. Como você até mencionou, eu sou economista, eu já atuo há mais de 10 anos com análises de mercado, então olhando para cenários macroeconômicos internacionais e setoriais, obviamente, porque ambas vertentes elas se complementam. Então, a macroeconomia, né, que é um estudo da economia de uma forma mais ampla, ela precisa da microeconomia, que são os setores, e os setores, obviamente, precisam compreender a macroeconomia no geral, até para a tomada de decisões, percepção de desafios e oportunidades também. E, obviamente, a gente precisa dizer que o agronegócio ele enfrenta uma série de desafios, mas também existem uma série de oportunidades. Então, o meu papel aqui também é desmistificar um pouco a economia, trazendo para o cotidiano do agronegócio, porque sim, precisamos nos munir de maior número de informações possíveis para a tomada de decisão e também ter aquele respiro de olhar com algo mais positivo o que tem pela frente. Uhum. Muito bom, Cristiane. É realmente algo que nos últimos anos aí a gente tem olhado muito, nós da ponta aí do agronegócio, seja o agrônomo que vai lá atender o próprio produtor, ele demanda desse tipo de informação. Essas informações, elas são cada vez mais demandadas na ponta, e esse é um dos focos do podcast também. E para começar, Cristiane, até a gente conversou um pouquinho antes de começar o podcast, é a gente falar nessa queda de preço de grãos aí que a gente está acompanhando, você comentar um pouco mais sobre. Bom, os preços eles estão altamente relacionados a um cenário interno, né, doméstico, e também, externo. Nesse momento, existe o desafio de ambos os cenários. Então, internamente, existe a questão da taxa de juros, que influencia nesse preço, a taxa de câmbio, por se tratar de uma commodity, e também, não menos importante, muito pelo contrário, o cenário externo, que apresenta uma série de desafios por conta de guerras, por conta de acordos que acaba sendo traduzido na taxa de câmbio. A taxa de juros, a gente pode mencionar aqui que existem 2 lados, como absolutamente tudo na economia. Existiu a manutenção da taxa de juros nessa última reunião, né, do Banco Central, o que traz um pouco de conforto no sentido de não é nada novo, Uhum. né, mas ao mesmo tempo uma preocupação por ela se manter de certa forma alta, por conta exatamente desse cenário, instável, tanto doméstico quanto internacional. Doméstico, os preços acabam sendo influenciados também, eh, por, um ano eleitoral e também os desafios já sabidos, conjunturais no Brasil e estruturais também. Por exemplo, a gente pode citar aqui a questão da logística, por exemplo, no Brasil.
que automaticamente impacta nos fretes. Então, existe essa preocupação no mercado doméstico em relação a inúmeros desafios que o agrônomo passa. Existe uma oportunidade bastante considerável para os grãos no Brasil, principalmente soja, que se destaca pela qualidade do grão. Por exemplo, a gente pode comparar ao dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um destaque bastante significativo, mas ainda assim a soja brasileira ela se destaca. Ela tem um alto valor agregado, ela tem uma qualidade bastante significativa quando a gente compara. Eh, atualmente, o preço, né, da saca é em torno de 60 quilogramas, por exemplo, ela tem girado em torno de R$ 110, mas obviamente depende da praça e das condições de mercado, que como eu mencionei, depende muito do cenário interno e externo. Então, por exemplo, se nessa semana, algo acontece no cenário externo, obviamente existirá um reajuste de preços, o que torna, uma certa havendo uma certa imprevisibilidade, né, e é isso que é desconfortável para o agricultor, por exemplo, porque ele não consegue ter certeza sobre o que virá, por exemplo, naquela semana. Então, é importante que a gente paute decisões em cima dos dados, obviamente, mas também é importante mencionar que existem alguns pontos que a gente acaba não conseguindo ter certeza por, por conta do cenário externo, que não nos traz tanta segurança. E aí, lembrando que a soja ela é reajustada com os preços da Bolsa de Chicago. Então, primeiramente, existe a cotação por parte da Bolsa de Chicago, por ser uma commodity internacional, mas existe o reajuste interno para o mercado brasileiro. É importante também mencionar em relação à questão de preços, da importância que a China detém como consumidora, né, como demandante da soja, por exemplo, brasileira, eh, o que também gera uma instabilidade para o agricultor, porque existiu o fechamento, né, eu posso dizer, de algumas portas em relação à China, eh, e tem feito o Brasil olhar com maior cuidado para outros mercados, né. A diversificação que a gente tanto fala de parceiros. Então tentando olhar, para o que, por exemplo, a América Latina conseguiria, ajudar o mercado brasileiro, né. Hã, E, pode me Cristiane, complementando. outro ponto também que o produtor sempre pergunta e sempre tem dúvida é mais um fator que afeta as commodities, que é o dólar. E aí a gente entrando em um ano eleitoral, isso pode ser também muito variável, dependendo de qual lado ganha no Brasil. E também os acontecimentos que a gente tem em toda a política externa, internacional. O que que você analisa do dólar aí atualmente? E sei que é difícil, mas se tem como, ter alguma tendência mais para frente baseado em dados, igual você mesmo falou. Uhum. É bastante importante e é uma das variáveis que mais se considera. Então, em relação à oferta, por exemplo, de soja por parte do Brasil, ela está extremamente confortável. Existem algumas questões climáticas, por exemplo, que podem impactar, mas, em relação aos preços especificamente, né, ao reajuste, existem algumas problemáticas, de fato, pela cotação do dólar, eh, essa instabilidade econômica, mas o que se prevê é que, por exemplo, a tendência das cotações, elas vão ser mais moderadas ao longo do ano. Então, não se prevê que existirá grandes reajustes, por exemplo, que impacte, de uma forma muito negativa para o Brasil. Então, por exemplo, o volume produzido
ele favorece a oferta, então o Brasil tem esse conforto de continuar vendendo, comercializando a soja, eh, mas obviamente as exportações enfrentam um grande desafio. Então o mercado brasileiro ele passa a olhar com mais ênfase no mercado doméstico, até porque existe uma representatividade bastante significativa, mas em relação à taxa de câmbio, de fato, é bastante imprevisível por nós não termos hum, uma munição de dados significativa para prever, por exemplo, desequilíbrios em preços, aumentos com picos, por exemplo, mas ainda assim existe um certo conforto, que esses preços não serão pressionados para cima, né, como a gente vê em alguns momentos. Por exemplo, eh, o Brasil, ele segue também extremamente dependente das condições climáticas, até em torno de março, por exemplo, por conta de um plantio tardio, por exemplo, mas a expectativa predominante é que haja uma safra cheia, por exemplo. Então, a grande dificuldade do agricultor, por exemplo, nesse momento, é em relação à lucratividade. Então, ele tem enfrentado um grande desafio, que é o repassar ou não esses reajustes de preço para o consumidor. Que o Uhum, consumidor, por sua vez, ele acaba entrando no que a gente chama de bens substitutos. Então, uma vez que, por exemplo, aquele produto ele passa a ser muito caro, ele acaba substituindo por outro equivalente, o que acaba, obviamente, não sendo bom para os produtores. uhum, Então, nesse momento, o produtor tem tentado equilibrar uma decisão em relação a repasse ou não desses preços para o consumidor brasileiro. E aí é uma decisão muito pontual de cada empresa, de cada agricultor, para que até qual momento ele pode reajustar ou não, que tem esse impacto no consumo. uhum. Muito bem, Cristiane. Outro ponto que a gente também deu uma conversada antes do podcast, queria que você abordasse, que está ligado à cadeia de grãos também, que é a produção de ovos batendo recorde. Queria que você desse um pouquinho, uma resumida, como que está hoje essa produção, porque a maior parte da produção de grãos realmente é para alimentação animal, né? Então, a cadeia está totalmente envolvida nesse meio. É um assunto bem interessante e ele tem sido muito impulsionado de uns anos para cá, posso dizer de desde 2024, por conta de uma mudança de comportamento, do brasileiro. Então, muitas vezes, quando a gente fala de economia, a gente acaba olhando mais pelo lado numérico, digamos assim, né, de indicadores. Mas algo que impacta com muita ênfase é o comportamento do consumidor. Então, se teve uma alteração, por exemplo, daquele comportamento, vai impactar na produção e no consumo também, que foi o que aconteceu. O brasileiro passou a consumir muito mais ovos por Uhum, conta, da nutrição, de ser um alimento saudável, proteico. Então ele acabou substituindo, por exemplo, o consumo até de frango, de carne bovina, para os ovos. Então o consumo, por exemplo, interno, ele bateu um recorde muito interessante, que são de 280 ovos por ano. E isso considerando um consumo normal. A gente até não está falando aqui sobre pessoas, por exemplo, que comem 10 ovos por dia por conta de treinos, por exemplo, que faz, mas é um consumo que virou base. O estado de São Paulo lidera esse ranking de consumo, e depois vem o Espírito Santo. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de ovos, e como eu mencionei, um produto bastante acessível. Então ele tem movimentado em torno de 30 bilhões de reais, que isso
faz com que o Brasil também ganhe uma importância extremamente significativa, eh, se tratando dessa produção. E inclusive o ovo, ele por conta do preço, claro, mais uma vez, ressaltando que algumas vezes existem alguns fatores externos que impactam no preço, mas no geral é um alimento bastante barato. Uhum. Então faz com que o brasileiro opte pelo ovo em detrimento da carne de frango ou muito mais da carne bovina, que tem um custo bastante elevado. Uhum. Muito bom, Cristiano. Realmente é muito interessante a gente entender como que está o comportamento, porque isso que vai também regular a demanda dos países também, né? É essa questão do comportamento. A própria Tem muitos países mudando o hábito de consumo de café, e aí aumentando disparadamente o preço da saca de café. Igual esse ano eu estava lá na região de Minas, não é uma cultura que eu estou muito habituado, mas, por exemplo, aqui em Roraima, onde eu tô, que a soja está bem difícil, produtores já estão começando a olhar para o café, porque é uma cultura que está tendo rentabilidade, de certa forma, e vai mudando o cenário da agricultura também. E você comentou também da parte bovina e de um investimento da JBS bem, bem expressivo, que possivelmente também vai aumentar essa demanda de consumo. Queria que você também abordasse um pouco mais. A gente também tem pecuaristas que nos acompanham aqui, porque muitas vezes o agro, o produtor não é só uma cultura só, ele, ele vai ter diversas culturas e diversificar também ali na propriedade dele. Uhum. O mercado de carne bovina, ele já vem há algum tempo ganhando destaque, o Brasil tendo esse destaque no mercado internacional, por conta de 2 motivos: pela qualidade da carne exportada, também mais uma vez o Brasil, ele se destaca nesse sentido da qualidade, e também especificamente no Oriente Médio, por exemplo, porque a carne bovina ela se adequou há alguns anos também com as exigências do Oriente Médio. E por que que é importante mencionar isso? Justamente porque o Oriente Médio é um dos maiores demandantes da carne bovina. Então, a gente já sabia da alta demanda da China, no sentido do frango, né, mas a carne bovina especificamente, ela é voltada para o mercado do Oriente Médio. E esse mercado é um tanto desafiador e apesar de muito atraente, muito significativo, mas existem critérios muito rigorosos que envolvem a certificação halal. A certificação halal, ela é obrigatória nos países do Oriente Médio, por ela exigir que o abate do animal, ele cumpra uma série de regras e principalmente, obviamente, o não sofrimento daquele animal no momento do abate. Hum. Então, existe uma certificação que é colocada na carne e não existe exportação para o Oriente Médio se não houver essa certificação. E o Brasil, ele se destacou, grandemente nesse mercado por cumprir rigorosamente e pelo Oriente Médio reconhecer essa qualidade da carne bovina. E aí, especificando, na semana passada, houve o anúncio, da JBS, no investimento de uma joint venture em Omã, especificamente, no Oriente Médio. Então ela deixa de produzir no Brasil para produzir no Oriente Médio, porque ela percebeu esse mercado extremamente grande no Oriente Médio e que era muito mais conveniente produzir diretamente no Oriente Médio e não exportar, né. Muito bom. Realmente, a gente precisa estar sempre analisando como que estão os comportamentos, que isso vai afetar a demanda. Igual você mesmo falou, hoje pegar a própria soja, a gente tem uma demanda muito grande vindo da China. Então, se a China não estiver muito compradora, possivelmente afeta
o preço aqui. E é por isso que a gente gosta de trazer temas como esse para AgroMinds. E outro ponto também que a gente conversou, que eu queria que a gente abordasse um pouquinho aqui, Cristiano, é o nosso país vizinho, Paraguai. A gente também tem ouvintes do Paraguai. É, queria que tu comentasse um pouquinho mais como que tá a economia lá. Sei que é diferente comparar Paraguai e Brasil. O Brasil tem uma produção muito expressiva, mas o Paraguai tem sido muito olhado por diversas empresas, por segurança, muitas vezes jurídica das empresas estarem lá. E também muitos produtores brasileiros investem lá e foram lá levar a tecnologia. Queria que você, com o conhecimento que você tem dentro da economia, também abordar um pouquinho o que a gente pode muitas vezes aprender com os nossos vizinhos e aplicar para a nossa realidade. E, claro, ser mais efetivo no agronegócio. Hã, como você bem mencionou, o Paraguai ele tem chamado a atenção, do exterior e, vou falar exterior barra Brasil, como você disse. Mas ao mesmo tempo é interessante, porque o Paraguai ele se tornou, o grande produtor de soja, inclusive, por conta de um brasileiro que foi produzir no Paraguai. Então, temos que ressaltar isso, da importância, mais uma vez, do Brasil, eh, nessa vanguarda de ensinar como produzir, ensinar como aumentar a produção. Então, os primeiros investimentos no Paraguai na agricultura, até especificamente na soja, foi realizada por um brasileiro. Existem até alguns apelidos em relação a isso no Paraguai. Mas é um país que, embora seja pequeno, como você até falou, né, a comparação fica um pouco falha em relação ao Brasil e Paraguai, ele tem se destacado por inúmeras questões positivas em relação à economia. Então é interessante que ele passou a ser o país com maior estabilidade econômica da América Latina. Então isso é um dado muito importante. Então não é o Brasil, não é o Peru, não é México, é o Paraguai. A taxa de crescimento ela gira em torno do que se prevê, né, de 4,5 a 7% de crescimento, então é algo muito estável. E existem alguns pontos, que também merecem destaque nesse sentido, que é a estabilidade em relação aos investimentos, como você falou, a segurança jurídica e os custos, extremamente positivos. Então, quando a gente compara ao Brasil, por exemplo, o custo é extremamente elevado para produção, para manutenção, pela empregabilidade também, enquanto no Paraguai é bem mais reduzido. E algo que impacta muito nos investimentos é a questão jurídica e também o risco país. É um país que ele tem se mostrado muito estável, cumpridor de uma série de metas, até pela ONU, uma inflação controlada também, um déficit fiscal também controlado, o que todos esses pontos que eu mencionei são ao contrário no Brasil. Então, de fato, muitos investimentos estão migrando para o Paraguai por conta dessas inúmeras variáveis positivas. Eh, e também existe um investimento em inovação tecnológica, mas vale mencionar que o Brasil, tem essa importância, investe muito em inovações tecnológicas na agricultura, mas o Paraguai é muito mais barato, e inclusive a mão de obra, que é um dos Ah, pontos que pesam muito no Brasil, né. A gente sabe como empresários, por exemplo, lutam e relutam, todos os dias para manter a quantidade de empregos, sendo que, o custo desse trabalho é bastante caro e consequentemente impacta no, eh em toda a produção, né. Então, o Paraguai, ele é um país que sim, vale muito a pena, eh, conhecer mais sobre o que ele tem feito, mas aqui eu vou destacar que é mais uma questão econômica mesmo.
e não Hum, da especialidade que a agricultura tem. O Brasil é um país que se destaca muito mais, mas a questão é a estabilidade econômica. no país. Já que a gente entrou nesse assunto, Cristiano, eu vejo assim, que eu também tenho área, apesar que eu junto com meu pai, a gente arrenda as áreas, eu atuo mais como um agrônomo mesmo. Porém, a gente recebe soja, a gente também fica atende muitos produtores, sempre fica olhando essa questão de custo, olhando essa questão de preço das commodities, e queria que você abordasse um pouco que mais, porque assim, igual você mesmo falou, o Paraguai tem custos muito mais baixos que o Brasil. E eu vejo, não é tanto o preço da commodity em si, apesar a gente teve preços muito menores já de soja, mas a relação de rentabilidade, que ela tem estado até negativa em algumas regiões para produtores que têm arrendamento. Queria que você comentasse mais esses custos do Brasil hoje, o que você tem informação. Uhum, hum, 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 uhum, uhum, uhum. É, muito bem, Cristiano. Outro ponto também, a gente sabe que é um momento mais difícil, já é um momento de alto e baixo, isso é volátil, a gente sabe como é a economia. Mas eu queria que você deixasse também uma mensagem assim para todo mundo que está nos acompanhando, você do lado econômico, eu vejo que
Mas o meu pai já faliu lá atrás, muitas vezes por não ter informação desse lado. Talvez dominava a técnica dentro lá da porteira para dentro, mas quando sai da porteira para fora, a gente tem problema com o clima, a gente tem problema com queda de preços. Então é um ponto que eu gosto também muito, é da parte econômica, da parte de estruturação, dentro da fazenda, que o produtor tem que ver que ele é uma empresa a céu aberto. Você como economista, o que que você indica também para as pessoas que estão nos acompanhando, produtor rural, para passar por esse momento? Eu sei que a diversificação também é um ponto muito forte, igual você falou. Às vezes soja não está mais em baixa, mas tem uma tendência de alta para a carne bovina. Então você deixar uma mensagem assim, porque esses momentos vão oscilar, vai ter momentos bons e momentos ruins, só que a gente tem que saber passar pelos 2. E o que a gente teve muito de problema no agro, de forma geral, foi que na pandemia a gente teve a alta das commodities, se teve muito investimento, e depois essa commodity baixou muito e esses investimentos precisam ser pagos com uma commodity muito mais desvalorizada, então a conta ficou muito maior para o produtor pagar. Enfim, queria que você comentasse, umas dicas, assim, práticas para todo mundo que nos acompanha aqui na AgroMinds. Uhum. Então hoje você vê que o Brasil ele tem mais capacidade de expandir o seu mercado. Você vê que a gente ainda está realmente refém de poucos players dentro do mercado e que tem essa oportunidade. Como a gente é um dos principais países da agricultura, eu imagino que tem um leque de oportunidades aí para adquirir clientes, né?
Uhum. Muito bem. É um ponto que eu queria contribuir também com o que você falou de mercados, de ver de forma diferente, é a entrada das usinas de etanol de milho, por exemplo, no Brasil, né. Elas são de certa forma recente, e eu estava lá no Mato Grosso quando começou a chegar aquelas usinas para extrair o etanol do milho. E aí o milho que valia 12, R$ 13 na época que eu estava lá foi para 80 e poucos reais. Claro que hoje oscila, mas essa agregação de valor na cadeia, né, fez com que a segunda safra lá do Mato Grosso, o pessoal chamava de safrinha, virou uma segunda safra mesmo. Hoje tem mais rentabilidade, muitas vezes até no milho, que na própria soja. Mas claro, isso começou no Mato Grosso, não são todas as regiões, que são possíveis de fazer isso. Está se expandindo para a Bahia, para o Maranhão, essas usinas, porque é uma realmente um mercado mais premium, igual você mesmo mencionou. Agora lá no Rio Grande do Sul, também já vai começar a ter, se já não tem, mas eu, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter uma já de trigo, justamente para otimizar, o grão agricultura para o mercado interno, e que é no caso nessa geração de energia. Cristiane, eu queria, já mais se encaminhando para o final, eu queria te agradecer muito pelo nosso bate-papo aqui, realmente é extremamente importante, nós como profissionais do agro entender mais economia, muitas vezes é o que nos falta e acontece muitos problemas grandiosos até. A gente está passando por um momento de muitas RJs, muitas recuperações judiciais dentro do agronegócio. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nada igual. Eh, Quem passou mais antigo disse que 2004, 2005 foi outro momento bem difícil, que foi quando meu pai, por exemplo, saiu da atividade. E você deixar uma mensagem final aí para todos os produtores, os agrônomos, profissionais do agro que estão nos acompanhando, para não descuidar desse lado econômico, sempre ter esse olhar, porque eu vejo que é muito importante, não só quando está tudo em alta, quando que a gente tem que ter certas decisões, porque o momento de baixa pode vir também. E pegar o caso do Rio Grande do Sul, muito pior ainda, mais uma seca de novo lá. Eu falando com o pai, já mais de 30 dias que não chove. A gente tem 2 problemas. Então, eh, agradecer que boa parte do Brasil não está tendo problema com o clima, igual você mesmo falou. Mas deixa uma mensagem final, divulga teu trabalho, tuas redes sociais para quem também quiser, trocar uma ideia contigo e seguir você nas redes sociais. É, aham. Muito bom, muito bem, Cristiane. Muito obrigado pela participação, por agregar tanto conosco aqui. Pessoal, seguem a Cristiane, seguem também as nossas redes sociais da AgroMinds. Enviem para os amigos. Um bate-papo desse aqui é muito enriquecedor, ainda mais no momento que a gente está passando. Podcast completo, sempre no YouTube, no Spotify. E a gente pega os cortes aqui que a gente julga ser bastante interessante no TikTok, no Instagram, qualquer coisa, também entre em contato conosco, qualquer dúvida. Quem quiser participar, trazer uma ideia que realmente nós somos aqui da AgroMinds muito abertos.
a trocar ideias, o bate-papo é sempre muito prático e sobre a realidade aí que a gente vem acompanhando e tentar ser o mais atual possível. Obrigado, Cristiane, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco e até a próxima.